pessoal! Começa agora um episódio muito especial do programa Patrícia Moraes. Dá só uma olhada nas atrações incríveis que nossa equipe separou para vocês. Pois é, Patrícia Moraes foi recebida pelo vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, que concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso programa. Nossa equipe foi visitar os bastidores do aeroporto de Congonhas para conhecer os segredos da comida servida a bordo das aeronaves, numa reportagem incrível. E o quadro Primeira Vez, sempre com muita aventura e nessa semana mostrando o rafting, uma modalidade sensacional. Tudo isso no programa Patrícia Moraes, que só está começando. Tive a honra de ser recebida pelo vice-presidente da República, Dr. Michel Temer, para uma conversa informativa e descontraída. Ele nos contou particularidades sobre seu dia a dia no gabinete e em sua casa. Dá só uma olhada! Olá, pessoal! Hoje o programa Patrícia Moraes tem a honra de entrevistar um bate-papo maravilhoso com o nosso vice-presidente da República, o Dr. Michel Temer. Tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Muito prazer em estar no seu programa, né? Eu estou muito feliz, você sabe, eu sou suspeita para falar desse momento tão especial do programa Patrícia Moraes, ainda mais com bate-papo com o nosso querido e abençoado vice-presidente, né? Só que hoje nós vamos mostrar para o pessoal de casa, para você que está assistindo, como que é o dia a dia de um vice-presidente, certo? É isso que eu queria que você explicasse, assim. Como seria Michel Temer no seu dia a dia, sem cumprir as suas agendas? Olha, Patrícia, você sabe que não é diferente do cidadão comum que tem uma profissão, uma coisa assim, não é? Eu, na vice-presidência, o que eu faço com muita assiduidade é conceder audiências, especialmente a parlamentares, porque você sabe que eu fui 24 anos deputado federal, 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Então, isso faz com que os colegas deputados, senadores, estejam sempre me procurando. E me procurando para questões, naturalmente, de natureza política e administrativa. De fora a parte, empresários que eu atendo, muitas vezes prefeitos de capitais, vez ou outra, governadores, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma pauta que é uma pauta disciplinada, porque tem em audiências, né? Mas é interessante, apesar de haver essa certa disciplina, como eu fui do parlamento durante 24 anos, os deputados, por exemplo, vão lá assim, diga para o Michel que eu estou aí. E daí eu atendo, acabo atendendo, eu fujo daquele padrão, digamos, audiência marcada, não posso atender outras pessoas, eu acabo atendendo todos que vão lá, de uma parte. De outra parte, a presidente Dilma tem me atribuído uma série de tarefas, né? Por exemplo, no plano interno, ela me nomeou, me designou como coordenador do chamado Plano de Fronteiras, para combater o contrabando, combater o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas. E esta operação das fronteiras é feita basicamente por um acerto entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça. O Ministério da Defesa promove a chamada Operação Ágata, que é um nome que os militares dão a essa operação. E o Ministério da Justiça, uma operação chamada Sentinela. Ou seja, quando há uma fiscalização nas fronteiras e o sujeito consegue escapar, qualquer coisa assim, normalmente o Ministério da Justiça está presente com esta operação chamada Sentinela, que tem basicamente a presença da Polícia Federal, não é? Mas ao longo do tempo, nessa operação, também aconteceu uma conexão entre a União Federal, não é? E os estados, com seus aparelhos de segurança pública. Então, foi uma coisa muito útil, porque deu exatamente, foi a inspiração até para uma coisa do programa da nossa candidatura, né? Candidatura agora à reeleição, que foi um comando unificado na União Federal, juntando, digamos assim, as forças federais com as forças estaduais para combater
toda e qualquer espécie de criminalidade. Mas, além disso, eu quero acrescentar uma coisa muito importante e curiosa, porque eu visitei todas as fronteiras brasileiras, uma operação das Forças Armadas que eles chamam de Ação Cívico-Social, a CISO, na sigla lá estabelecida. Né? E essa ação cívico-social é incrível, o atendimento odontológico, o atendimento médico, atendimentos mais variados exames médicos, que é feito especialmente nas fronteiras líquidas, como no Amazonas, por exemplo, para as populações ribeirinhas, que muitas vezes não tem médico, não tem assistência nenhuma. Né? E na área terrestre, também a mesma operação. São pessoas pobres e é comovente até você verificar aquela fila enorme de pessoas que vão lá fazer exames, submeter-se a radiografias, ressonância magnética, dentista, né? Então, é uma operação que deu muito certo. Estou falando da operação interna. De fora a parte, a atividade, digamos, política que eu exerço, porque, repetindo, como eu fui muito tempo do Congresso Nacional, muitas e muitas vezes eu faço um pouco a interlocução do Congresso com o Poder Executivo. Né? Esta é uma parte, né? Eu vejo, como eu sei que o senhor foi, como você foi 3 vezes, né, presidente da Câmara dos Deputados, você se vê como um unificador? Porque você acabou unindo todos Eu tenho como pauta de vida, né, essa história da conciliação. Né? Então eu consigo realmente, muitas vezes, unificar contrários. Isso é uma coisa que não vem de agora, vem de há muito tempo. Desde que eu milito, mesmo na vida profissional, como advogado, sempre foi assim. E na vida pública, evidentemente, que eu sempre trabalhei dessa maneira. Né? Mas eu dizia a você que, de fora a parte dessa atividade interna, a presidente me designou para muitas missões internacionais. Para você ter uma ideia, nesses 4 anos eu fiz 37 viagens internacionais. E todas com encontros com os estadistas dos vários estados, né? Dos vários países. E, olha, vou dizer a você com um relativo sucesso. Então, por isso que eu estou dizendo qual é exatamente a função do vice-presidente. Né? A função básica constitucional é substituir o presidente ou a presidente nos seus impedimentos. Claro. Isso eu substituí várias vezes, quando a Dilma viajava. Né? Essa é a tarefa constitucional. Mas, de fora a parte da tarefa constitucional, ainda a presidente, como disse, me designou para várias tarefas, como acabei de mencionar. Como eu estava lhe falando, hoje, para mim, é um sonho estar aqui entrevistando o senhor e também realizando o sonho do programa Patrícia Moraes, né? Quando você entrou para a vida política, você sonhava em chegar à vice-presidência e por que você gostaria de entrar para a política? Qual que era a sua intenção? Bom, são 2 coisas. Uma primeira é que eu, assim que entrei na faculdade de Direito, do Largo São Francisco, eu fiz muita política universitária. Para você ter ideia, com 18 anos, eu fui eleito 2º tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de agosto, que era uma eleição entre os estudantes. Depois, no 4º ano, fui candidato à presidência do Centro Acadêmico 11 de agosto. Mas isso foi, vou denunciar a minha juventude, né? Foi em 1962. Então, eu logo depois me formei em 63, final de 63, e em abril de 64 veio o golpe, né, que fechou todas as comportas políticas no país. Né? Eu me afastei um pouco e a partir daí eu fui advogar, fui fazer carreira universitária, né? Tornei-me professor na Universidade Católica, procurador do Estado, mas num determinado momento, quando Montoro foi eleito governador, ele me chamou para ser procurador-geral do Estado, em 83. E logo depois, 9 meses depois, ele me chamou para ser secretário da Segurança Pública. Não é? E eu, como secretário, acabei dando certo. Era uma época muito tumultuada da segurança pública no estado de São Paulo e no país. Fiquei lá quase 2 anos e meio, mais ou menos. E quando surgiu a convocação da Assembleia Constituinte, o próprio governador Montoro me chamou e disse: ó, Temer, você é da área do direito constitucional, você deveria se candidatar a deputado constituinte. E eu me entusiasmei e me candidatei a deputado constituinte, até com a ideia de que eu iria cumprir esse mandato e não cumpriria outros mandatos.
Mas, curiosamente, entrei lá, tive uma atuação entusiasmada, digamos assim, durante a Assembleia Constituinte, e com isso fui ficando. Aí fui reeleito, depois voltei a ser secretário da Segurança Pública em São Paulo, né, depois daquele episódio do Carandiru. Tornei-me líder do meu partido, da bancada do meu partido, depois presidente da Câmara, 2 vezes, logo depois, presidente do PMDB, e agora, antes de ser candidato a vice-presidente, mais uma vez, presidente da Câmara, até chegar à vice-presidência. Agora, você me perguntou, você sonhava com tudo isso? Não, eu sonhava com uma vida na advocacia, né, uma vida tranquila, de muito trabalho, naturalmente, mas não imaginava que a vida me conduziria para isso, né? Acho que foi a mão de Deus, né? Você acredita que Deus lhe abençoou, lhe dando essa responsabilidade? Foi me levando e me trouxe até aqui. E como que você, Michel Temer, não como vice-presidente, mas como um cidadão comum, vê o Brasil hoje, como ele está? Muito melhor do que ontem, né? Porque o Brasil de hoje é um Brasil muito diferente mesmo da época da Constituinte. Você sabe que logo depois da Constituinte, nós tínhamos períodos inflacionários no Brasil, nós tínhamos débitos externos extraordinários, nós tínhamos um desemprego acentuadíssimo, né? E agora, de anos para cá, o Brasil melhorou muitíssimo, né? Basta dizer a você que nós temos um chamado pleno emprego, nós temos menos de 5% de desemprego no país, o que significa pleno emprego, não é? Nós temos uma ascensão social, um crescimento social extraordinário, não só daqueles que estavam na extrema pobreza e foram para a classe média, primeiro patamar da classe média, como aqueles que muitas vezes estavam na classe média, depois na classe C, foram para B, da B para A. Quer dizer, houve um crescimento social no nosso país, né? E hoje há, penso eu, um certo otimismo na participação desses brasileiros que cresceram. Você veja como é que você poderia imaginar que alguém muito pobre que foi para a classe média pudesse ter um filho na universidade. Você sabe que por meio de um programa do governo, que é o FIES, você tem mais de 1 milhão de bolsas de estudos para gente que jamais poderia entrar na universidade, de um lado. De outro lado, em face de um programa chamado Pronatec, que é o ensino técnico, né, nós abrimos a oportunidade para aqueles que saem do curso primário, vão para o ensino médio, para fazer o ensino técnico. E esse ensino técnico tem propiciado muitos empregos. Quer dizer, você teve concomitantemente um aumento da margem de emprego no país e você teve, de qualquer maneira, gente mais preparada, por meio do ensino técnico de um lado e por meio daqueles que vão para a universidade, de outro lado, gente mais preparada para ocupar essas funções. Só para lhe dar um exemplo, eu me lembro quando eu fiz direito, ser engenheiro, por exemplo, era uma coisa que não entusiasmava muito, porque não havia campo para os engenheiros. Hoje nós temos falta de engenheiros no país. Nós estamos incentivando a formação de engenheiros, né? Médicos, por exemplo, nós estamos incentivando a formação de médicos, porque nós temos falta de médicos no país. Isto tudo significa que o Brasil cresceu muito. Então, digo a você, o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. Bom, eu vejo isso, acredito que a maioria dos brasileiros também, né? Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos deixar a vice-presidência de lado, né? Michel Temer em casa, em família, como que é o dia a dia? Bom, eu sempre digo que a minha família tem o direito de reclamar, porque com essa história da vida pública, você fica muito afastado. Mas eu tenho um filho de 5 anos, né? Então, quando eu chego em casa, é uma festa, né? Porque ele brinca comigo, é a nossa alegria, né? A nossa alegria, né? Tenho muito contato com minhas filhas, tenho filhas de 40 e tantos anos, 44 anos, né? 43 anos, né? Tenho netos, né? E a vida nossa familiar é muito intensa, porque na minha família, meu pai e minha mãe, nós éramos 8 irmãos e muito unidos, muito unidos. Então, nós todos aprendemos muito que essa coisa da fraternidade é uma coisa importante. Eu prezo muito isso e levo muito a sério tudo isso. Né? Os momentos de lazer, quando você está em casa, assim, o que mais você gosta de fazer? Leitura, né? Eu sou fanático por leitura, sou um leitor voraz. Eu leio muito, leio onde estiver
E vejo também filmes, né? Eu gosto de cinema. Ultimamente até não tenho podido ir ao cinema porque ficou muito complicado, né? Mas eu vejo em casa essas séries todas de televisão, assisto filmes e leio muito. Realmente eu leio um livro em seguida ao outro, quando não leio 2, 3 livros ao mesmo tempo. E você se arrisca a chegar à cozinha, preparar alguma coisa que você goste? Omelete. Omelete? Eu sei fritar ovo. Faço. Sei porque nos tempos que eu morava sozinho, quando era estudante, né, eu morava sozinho, e muitas vezes eu chegava em casa à noite, fritava 2 ovos com queijo e aprendi isso logo no tempo de faculdade. Né? E tem coisa melhor? É uma coisa boa. Nossa, adoro. Eu faço muito bem até omelete, eu acho que eu faço. Consegue fazer ovos mexidos ou é instalado? Nunca consegui fazer instalado. Eu faço. Eu acho que esse treinamento que eu tive no passado me ajudou muito. Eu quero agradecer também aqui ao público de casa e essa entrevista super descontraída, maravilhosa. Obrigada, né? Eu sei que seu tempo hoje é precioso, né? E dar esse bate-papo aqui para o programa Patrícia Moraes. Obrigada. Muito obrigado a você, parabéns. Patrícia, e muitas felicidades. Viu? Amém. Obrigado. Até o aeroporto de Congonhas fazer uma matéria sobre a comida que é servida nos aviões. Fui conhecer os bastidores desse trabalho incrível, que é um dos braços do grupo IMC. Acompanhe! Sim, hoje o programa Patrícia Moraes vai conhecer um pouquinho do universo da alimentação dos viajantes de avião, sim. E não só dos viajantes, mas também da tripulação, dos pilotos, copilotos, comissários, todo mundo que faz parte desse universo. Da onde vem o alimento? É isso que a Patrícia vai descobrir e vai levar você junto nessa viagem. Ela começa conversando com o Jordão, que é presidente do grupo IMC aqui no Brasil e que conta um pouquinho do RA Catering, a empresa dentro do grupo que cuida justamente da preparação desses alimentos. Explica pra gente o que é o RA Catering. O RA é uma das empresas do grupo da IMC. A IMC é uma das maiores empresas da América Latina com oferecimento de refeições fora de casa. E nós temos importantes marcas no grupo IMC, como o Viena, o RA, o próprio frango assado e outras marcas internacionais que nós trouxemos recentemente para o Brasil, como o Red Lobster, o Oliver Garden, Carl Jr. e por último agora o Margaritaville, que é um bar caribenho. Então, grandes empresas integrando esse grupo da IMC. E hoje o que nós vamos conhecer aqui no aeroporto de Congonhas? Nós vamos conhecer os bastidores da alimentação que é feita para você quando está viajando, uma alimentação a bordo da aeronave. Que esse é um outro segmento que nós temos dentro do grupo do RA, que é a parte de restaurantes e a parte de comida a bordo das aeronaves. Conhecendo aqui a equipe do grupo RA, eu estou aqui com a Natália. A Natália, ela é engenheira de alimentos e ela vai explicar um pouquinho qual que é a função dela aqui dentro e depois esclarecer algumas dúvidas que nós temos. Com certeza vocês aí em casa também. Tudo bem, Natália? Bom, prazer. Aqui o meu trabalho é fazer todo o desenvolvimento dos cardápios de acordo com o que a companhia aérea solicita pra gente. Eles passam um conceito, um briefing do que eles querem e a gente aqui desenvolve e eu também faço todo o custeio desses cardápios, porque a gente sempre tem um target para atingir, para não ficar muito fora do que as companhias aéreas têm no mercado hoje. Natália, tudo que é servido para os passageiros também é servido para a tripulação do avião? Não. Existe uma diferenciação entre passageiros e tripulação. Hoje a gente tem um cardápio exclusivo para o serviço de passageiros e temos um cardápio exclusivo para a tripulação. Por que isso? Porque a gente precisa ter essa diferenciação para garantir que todo mundo não tenha nenhuma contaminação cruzada e os comissários que precisam ter uma refeição um pouco mais reforçada por conta do trabalho recebam toda essa refeição mais equilibrada. Mas toda a refeição que é servida para a tripulação, ela é diferente, assim, por exemplo, os comandantes comem uma coisa, os passageiros e a tripulação, a aeromoça, comem outras, é isso? Isso. Na verdade é o seguinte, para a tripulação a gente sempre tem 2 tipos de refeições.
Então, quando a gente embarca a refeição do tipo A e a refeição do tipo B. Essa diferenciação é em todo o serviço. Então, a gente sempre tem 2 saladas, 2 pratos principais e 2 sobremesas. Porque a gente precisa que o comandante e o copiloto sempre comam comidas diferentes. Eles nunca comem a mesma comida. Por um caso de ocorrer alguma contaminação, como a gente tem todo esse controle de garantia de qualidade, se eventualmente isso não ocorrer, a gente tem a garantia que se o copiloto passar mal, o comandante não passa. Ou se o comandante passar mal, o copiloto não passe. Bom, agora o nosso chefe, ele vai fazer o preparo da refeição da tripulação. Então essa é a opção de frango que ele vai montar para ser embarcada. O prato de hoje é o estrogonofe de frango com arroz branco com salsa e batata palha. Então a gente tem a medida correta do arroz, que ele usa essa colher medidora para colocar nas embalagens. Ele pega o estrogonofe de frango. A alimentação sempre é preparada aqui pelo chefe de cozinha? Normalmente a preparação quente é toda feita pelo nosso chefe executivo e a montagem a gente sempre tem alguma outra menina que faz essa parte da montagem. Então ele prepara aqui o prato quente e vai deixar já separadinho e depois a menina vai fazer a montagem final, que já é a separação na bandeja, que é essa bandeja que vai para o trolley, que vai para dentro do avião. Uma vez montado nos trollers, os alimentos são levados a caminho da aeronave. É importante considerar que todo esse preparo, desde a escolha dos ingredientes até o processo de cocção, de montagem do prato, de finalização, transporte, o acondicionamento, o controle com as temperaturas, tudo isso é feito com um rigor absoluto. Afinal de contas, tem que se levar em conta que está se falando da saúde dos viajantes, da tripulação, e tudo isso é muito sério. O aeroporto, de fato, conta com restaurantes amplos para atender um número de voos significativo. E assim o alimento vai chegando até próximo da aeronave, vai sendo carregados em pequenos caminhões elevatórios que levam de fato esses trollers até as suas respectivas aeronaves, onde só então esse alimento passa para dentro da aeronave e aí sim vai estar pronto para ser servido pelos comissários aos tripulantes e principalmente aos passageiros durante a viagem. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da matéria de hoje, com as dicas, conhecendo esse mundo, que é tão desconhecido de todos nós. Quero agradecer aqui a Andréia, ao Jordão, a Natália e também a Laila por todas as explicações. Um beijo da Patrícia Moraes. Fique ligadinho que já tem muito mais para vocês. E no quadro Primeira Vez, sempre Léo e Vini em aventuras sensacionais. É com vocês, meninos! E como diz o ditado, quem desce o rio é pra se molhar. Primeira vez é com a gente, Alaia. Alaia. Referência em esporte de aventura. Primeira vez, rafting, bora! Rafting. Prática de descida em corredeiras utilizando botes infláveis. Primeira vez é rafting. E pé na estrada em busca de aventuras. Aqui é onde a gente descobre a verdade, o bombado. Não é nada. Estamos aí pra fazer o que tiver que fazer. Vai, essa eu quero ver. Após uma viagem de 30 minutos, chegamos em nosso destino. Rio Jacaré Pepita. Bom dia, Patrícia, pessoal de casa. Nós continuamos a nossa aventura em Brotas. Brotas, capital nacional do turismo de aventura. E sabe o que a gente veio fazer hoje, Léo? É o rafting. Você conhece rafting? Peta, nosso parceiro. O que é o rafting? O rafting é uma aventura, que consiste em descer as corredeiras de um rio dentro de uma embarcação inflável. Essa embarcação, para nós aqui, ela vai com até 7 pessoas mais o condutor e é aventura garantida, meu? Descer as corredeiras, água, natureza, tudo junto e misturado. Vai começar aqui essa aventura já? Não, a aventura não começa aqui, vai começar com as nossas instruções técnicas na agência. O básico é as instruções de segurança.
certo? E os equipamentos básicos de segurança, que aqui a gente tem um exemplo, o capacete, colete e o calçado fechado. Esse daí é o básico para estar praticando o rafting. Hoje, qual que é a dificuldade que nós vamos encarar lá? A maior dificuldade nossa? Bom, vamos lá. As corredeiras, elas têm um nível de 0 a 6, né, classificação mundial. E a nossa classificação para o Rio Jacaré, o rio da cidade de Brotas, ele está intermediário, tá até 3. Então está no nível médio, um nível que garante segurança e adrenalina ao mesmo tempo. Depois de ter recebido todas as instruções de segurança para um passeio seguro, iniciamos a nossa descida acompanhado do Gabriel, bicampeão mundial de rafting. Só isso. Logo à frente, nos deparamos com o nosso primeiro obstáculo. Estava apenas começando. Mal sabíamos o que nos esperava ao longo dessa descida. O rafting pode ser praticado em diversos rios, dependendo da estação do ano. A maioria dos rios só atingem o nível necessário na época de chuva. Mas no caso do rio Jacaré-Pepita, nas épocas de chuva o rafting é praticado apenas por atletas profissionais. Que não é o nosso caso. Estava indo tudo muito bem, quando de repente, um pequeno contratempo. Mas para uma equipe bicampeã mundial altamente qualificada na segurança em descidas em corredeiras, até um susto vira diversão. E depois de tanta adrenalina com direito a muito frio na barriga, é hora de curtir o visual paradisíaco que Brotas tem a nos oferecer. É isso aí, galera. É esporte. É natureza. É aventura. Isso é... Primeira vez. Patrícia, por hoje é só. Nossa aventura de hoje fica por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Patrícia, um beijo. Domingo que vem tem mais. É isso aí, galera. Primeira vez! Pois é, esse foi o programa Patrícia Moraes de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e divulguem. Nosso programa é feito para vocês. Um ótimo domingo a todos, uma semana abençoada e um beijo da Patrícia Moraes. Tchau!